Está começando agora mais um episódio do Janela do Vale, o seu podcast do Vale do Jequitinhonha. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre saúde e empreendedorismo. Então você fica ligado aqui que eu tô com duas pessoas maravilhosas e esse papo vai ser muito bom. Poliana, prazer. Otto. Eu tenho a pessoa. E como é que te chama? Te chama Rafael, Otto ou só Otto? Cara, cada lugar é de um jeito. Aqui na cidade o pessoal me chama de Rafael, o doutor Rafael. Na família, Rafa. E na faculdade sempre foi Otto. Pelo sobrenome tem ser um pouco diferente, acaba que muitas das pessoas naturalmente me chamam de Otto. Ah, então... eu tenho um sobrenome diferente também, mas o pessoal eles não acertam nem falar. É que seu nome já é um pouquinho diferente, já fica no nome, né? Tem gente que acha que é apelido, você acredita? É mesmo. Vocês são médicos, né? Sim. E qual a sua especialidade? A minha formação de base é anestesiologia, sou anestesista. E como é que você caiu para anestesiologista? Porque não é um negócio assim que chama muita atenção no primeiro momento. Não é, tanto não é que a gente faz a faculdade inteira e nem pensa nisso. Eu fiz a faculdade inteira querendo fazer otorrinolaringologia. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer um estágio de 6 meses lá no próprio Hospital das Clínicas, onde eu formei. Eu achei uma coisa horrível, porque me colocaram só para atender criança, me fazer exame de otorrino em criança, não me adaptei, aí de repente eu não sabia o que fazer. Eu disse, meu Deus, agora eu vou fazer o quê? Uma colega minha falou assim, olha, por que você não faz anestesia? Você é anestesia? Anestesia? Eu, médica já, não sei nem como é que é anestesia, passei pela faculdade. Ah, não, anestesia é legal, e me levou, ela é a clínica, não sei de onde que saiu da ideia ela falar isso. Conheci o Hospital Sempre. E aí eu falei assim, mas anestesia, não, vai lá no SEMPER, que lá mexe com medicina da dor. Aí a medicina da dor me chamou a atenção. E eu fui para conhecer a medicina da dor, me apaixonei ali pelo trabalho da dor e, na verdade, fui fazer anestesia pela medicina da dor. E acabei que adorei a anestesia. Esses dias eu estava pesquisando a respeito de anestesia, né? Falei, pô, e antes de ter anestesia? Porque é algo novo, não é muito antigo. Como é que os pessoal faziam amputação? Na verdade, você falou uma coisa interessante, a anestesia começou a ser feita, nem existia especialidade, a especialidade, ela, como formação, os meus preceptores mesmo, eles não tiveram a formação que eu tive, a anestesia veio de profissionais cirurgiões que foram aprendendo a usar os medicamentos, até a anestesia virar uma especialidade separada. Lá em 1890, 94, começou-se a usar ali substâncias que foram testadas para fazer anestesia. Veio primeiro da cocaína. Fez-se o primeiro anestésico local usando a cocaína. Um médico no outro fez uma solução, aplicou cocaína na coluna, viu que dava analgesia, e aí surgiu aí os anestésicos locais. A anestesia permitiu realmente a mudança da medicina. Porque sem anestesia, você não consegue fazer tratamentos cirúrgicos que salvam vidas. Tem histórias, por exemplo, de mastectomias na história, até de o que é mastectomia? Desculpa. Retirada da mama em mulheres, até de monarquia mesmo, sabe? Uma princesa que precisou fazer essa retirada, esse pedaço pela ferida que estava. E ela relatou que ela tinha preferido a morte. Então, houve no passado, antes de existir a anestesia, essas amputações, essas tiradas de órgãos, né, de dedo, de perna, para salvar vidas sem anestesia. Muitas pessoas morrem pela dor. A dor mata? A dor mata. O cérebro fala assim, não aguento isso, não vou desligar, tchau. Não, porque a dor não é só... A dor, ela tem 2 fases. Você tem a percepção da dor no córtex cerebral. Mas antes de você ter essa percepção, a dor te causa alterações que a gente chama de endócrino-metabólicas, que é o seu sistema nervoso central e suas glândulas liberam tantas substâncias negativas pelo que está acontecendo aqui daquele trauma, que aquilo te mata. Por exemplo, eu posso pegar um anestesista que coloca um paciente para dormir. Ele não vai perceber a dor. Mas se eu não colocar um analgésico junto, ele morre na anestesia. Porque eu não controlei essa resposta endócrino-metabólica ao trauma. Todas as vezes que o nosso organismo ele é traumatizado, ele tem uma resposta. Tanto maior quanto maior for este estímulo, correto? E o fato de você não sentir a dor não quer dizer que nada esteja acontecendo. Porque tem pessoas que nascem com uma alteração que chama uma analgesia, agesia, ela não sente dor. Essas pessoas morrem.
Mas elas têm tato, pressão, a dor é que não Não, mas elas morrem. Por exemplo, se elas tiverem com algo, elas estão queimando e não vêm. Ela tem um problema, uma apendicite que causa dor, ela não sente dor, então ela não procura. A dor, ela é um mecanismo de defesa. O fato de você não sentir dor não é uma coisa boa quando você está sendo agredido. E a dor é um sinal de alerta. Mesmo que essa agressão seja cirúrgica, né? Mesmo que seja um ato médico, né? A cirurgia, ela é um processo, às vezes, é mais traumático do que a própria doença, do que o próprio tumor, por exemplo. Vamos imaginar um tumor cerebral. O fato de você ter o acesso e chegar até aquele tumor, às vezes é mais agressivo e mais deletério do ponto de vista clínico, de dor, do fato da dor que eu estou te explicando, e do ponto de vista mecânico, de chegar até aquele local. Então, a cirurgia, ela é necessária, mas ela é uma agressão importante ao organismo, que precisa ser controlado pela anestesia. E a anestesia não é simplesmente a pessoa não sentir dor. É a gente controlar toda essa resposta negativa que aquele estímulo causa. É você controlar a pressão, é você controlar a frequência cardíaca, é você controlar a liberação de substâncias tóxicas, e a gente vai controlando isso durante o ato anestésico. Então a dor, ela é como se fosse um amigo que veio para avisar que tem algo de errado. A dor é um amigo nosso. A falta da dor, ela só... todas as vezes que está acontecendo uma coisa ruim e existe a dor para nos avisar, é ótimo. Vou te dar um exemplo, por exemplo, aqui. Doenças que nos matam, principalmente porque nos causam dor. Diabetes. Diabetes, a pessoa não sente dor, a pessoa não sente inicialmente, não tem nenhuma alteração mais importante no início da doença. Então, ela é uma doença que ela vai te causando alterações orgânicas por muito tempo. Quando você chega a sentir alguma dor relacionada a ela, porque existe uma dor muito, muito terrível relacionada ao diabetes, que é a neuropatia diabética, você já teve anos de agressão pelo diabetes, onde você já tem os seus nervos ali comprometidos, e não são só os seus nervos, são os seus vasos sanguíneos, é a hora que você já está sem enxergar, a hora que seu coração já está ali sem receber irrigação. Então a dor, toda doença que dói, é uma doença boa, porque ela te permite tratar no início. As coisas que não dói são muito perigosas. Mas hoje a gente está numa situação que as pessoas não querem incômodo nenhum. Ela não tô conseguindo dormir, aí toma remédio. Esse é o problema. Aí perdeu a dor. Mas se a dor tá falando que tem algo de errado. Justamente. Não dorme, resolve o problema, que você dorme legal. Justamente. E depois toma um remédio para acordar. Depois toma... Isso mesmo. Uma vez eu tomei um remédio para dormir e eu não senti que eu dormi. Eu desliguei e acordei no outro dia. Mas eu não tive aquele descanso de dormir, não. Isso acontece? Isso é o que mais acontece. As pessoas que passam a usar medicamentos, ao invés de criar aquela rotina, de ver o que está acontecendo com ela, o que é que eu preciso fazer, qual que é que está de errado, você pode ter certeza, Tom, isso aqui é paliativo. E é um paliativo que te causa efeito colateral cada vez pior. É o que o Dr. Rafael falou ali, ó. Eu vou tomar um remédio de dormir, um remédio para acordar, e aí? Como é que vai ser? Um remédio para dar fome, um remédio para emagrecer. Um remédio para emagrecer, e assim vai. E você, Rafael? Qual a sua especialidade? Sou ortopedista, sou médico legista da Polícia Civil também, e eu vim para Uberlândia por conta desse concurso. Então, quando eu fiz o concurso da Polícia Civil, o legista que estava aqui na cidade é amigo meu de turma, Dr. Luiz, e aí me chamou para vir para cá. Na época, minha ideia era trabalhar aqui um tempo e depois voltar para Belo Horizonte. E fiquei 1 ano trabalhando aqui nesse esquema. Ficava aqui 1 semana e o restante do mês em Belo Horizonte. Você já era casado? Já era casado, já tinha filho, já. Tenho uma filha de 12 anos. Vim pra cá em 2016 para trabalhar. E aí fui trabalhando, vi que tinha um espaço na ortopedia, gostei da cidade, fui bem recebido aqui. E aí eu fui invertendo, fui começando a trabalhar mais aqui, ficar mais um tempo. E com 1 ano eu e minha esposa decidimos mudar para cá. Ela veio algumas vezes comigo, a gente conheceu a região, recebi algumas propostas de trabalho em outros municípios aqui por perto. Trabalhei inicialmente em Pedra Azul, depois Itaubim. E aí fui me adaptando aqui, já tem, desde 2017 que a gente mora aqui. E pensa em voltar para Belo Horizonte? Nada. Hã? Agora não mais, a gente agora... Cara, eu apaixonei por esse lugar aqui também, eu não me vejo fora daqui, você acredita? Eu também não. Há um tempo atrás, deve ter uns
uns 4 anos, a gente estava em Belo Horizonte, e aí estava naquela época de final de ano, e não jogo muito em loteria, não, mas estava na época, né, daquele mega da virada. Sim. E eu perguntei uma coisa interessante para André, minha esposa, eu falei, se a gente ganhar na Mega Sena agora, a gente volta para Belo Horizonte? Aí ela falou, não, para cá eu não quero voltar. Não sei se eu fico em Almenara, mas para Belo Horizonte eu não quero voltar. E eu respondi para ela, eu acho que eu quero ficar em Almenara. Acho que não tenho vontade de sair daqui, não. Cara, Belo Horizonte tá um caos, velho. É 2 horas pra você ir pra qualquer lugar. Eu tava vendo essa semana que é o segundo pior trânsito do país. O mineiro, ele não sabe dirigir em trânsito, não. De São Paulo, os camaradas, qualquer gritinho, eles entram, já deu um sinal, não deixa passar. Em Belo Horizonte é uma amarração, uma lentidão. Cara, e vocês dois aí, vocês estão querendo empreender aqui e montar um hospital, é isso? É isso aí. Explica aí como é que nasceu essa ideia de empreender. A culpa é dela. A culpa é minha. Na verdade, eu tô aqui no Vale do Jequitinhonha desde 2005. E também não vai embora. Tive um momento que eu quis ir embora, mas eu fiz faculdade sempre querendo ir para o interior. Ao contrário dos colegas, né, que eu fiz em BH, a faculdade, e não queria ir no interior, todo mundo achava esquisito. E aí, no início, como eu disse para você, eu queria fazer otorrino, o pessoal achava mais esquisito ainda. Fazer otorrino no interior. Aí pronto, virou anestesista. Piorou, virou anestesista. O que você vai fazer? Na minha cabeça, não sei de onde veio de fora para dentro. Pô, quero ir para o interior. E sempre falando para todo mundo que queria ir para o interior, uma anestesista, uma médica em Araçuaí, ficou sabendo, ligou, estava no João 23 no plantão. Olha, você é Poliana, você terminou a anestesia? Terminei, me falar que você tem vontade de ir para o interior. Ah, eu tenho. Fui, baixei em Araçuaí. Em Araçuaí morei 5 anos. E não me adaptei muito ali, era uma cidade maravilhosa, pessoas joia, mas a dificuldade da saúde aqui do Vale do Jequitinhonha é que me fez, naquele momento, realmente meus colegas tinham razão, eu vou ter que voltar para Belo Horizonte. O delay da saúde aqui é muito grande, então eu fazia coisas, quando eu cheguei aqui no Vale do Jequitinhonha, que eu não tinha nem feito em Belo Horizonte, na minha época de residência. Olha que eu fiz residência, terminei residência em 2002. Então, em Belo Horizonte, eu nunca havia feito uma anestesia para uma cirurgia de vesícula, para tirar a vesícula por pedra na vesícula, né? A gente chama de policistectomia. Eu nunca tinha feito anestesiado uma cirurgia para abrir, para cortar o paciente. Era por vídeo, na minha época. Eu só anestesiava anestesia geral para abrir mesmo a paciente de trauma, no João 23. Então, quando eu cheguei aqui, eu tomei um choque muito grande, porque é como se eu tivesse viajado há 20 anos naquilo que os meus preceptores falavam para mim. E aquilo me deu um choque. Mas eu estava lá, a gente quer mudar, e me deu aquela sensação de querer ajudar a mudar. Eu vou mudar esse lugar. Eu vou ajudar a mudar esse lugar. E fiquei ali uns 5 anos tentando mudar aquele lugar. Até que chegou um ponto que uma colega médica virou para mim, e nessa brincadeira de mudar, eu sou bem firme, sou às vezes até meio brigona por causa disso, sabe? A colega vira para mim numa situação ali que ela queria me convencer em aceitar o que estava e falou para mim, você tem que entender que para cá está bom. Fez essa frase. Aí eu olhei bem para ela e falei assim, se para cá está bom, aqui não é o meu lugar. Naquele momento eu quis voltar para Belo Horizonte. Um hospital, ele tem uma flora bacteriana diferenciada. Quanto mais tempo os pacientes ficam ali, cada um ali com seu agravo, tomando um antibiótico, a gente fala que o hospital tem uma flora selecionada. O que é isso? As bactérias do ambiente hospitalar são bactérias resistentes a antibióticos comuns. Então, se você vai fazer uma cirurgia eletiva, mais importante ainda é você procurar onde você vai fazer. E se você tem um hospital dia onde os pacientes não ficam mais de 24 horas, então naturalmente a flora bacteriana daquele local geralmente é a mesma flora bacteriana da comunidade. Então você vai fazer uma cirurgia plástica, vai fazer uma cirurgia ortopédica, vai fazer uma cirurgia de otorrino. Que é a maioria das cirurgias que a gente vai fazer lá, né? Que são as cirurgias eletivas. Você vai ter muito menos chance de se expor a um processo infeccioso, por exemplo. Né? Então, a tendência mundial é que os pacientes fiquem cada vez menos tempo no hospital. Isso daí é uma questão de segurança. E quando, por exemplo, tem gente que fica no hospital só para tomar antibiótico? Sim, mas aí depende o porquê que ele está ficando no hospital internado, né? Por exemplo, na parte da ortopedia,
tem alguns tipos de infecção que são muito difíceis de serem tratados, né? A osteomielite é a pior delas. Meu pai pegou isso aí, velho. Pois é. Então, por isso que você sabe que ele deve Pra ter ficado ficar livre um bom disso. tempo, né? E às vezes não fica nem livre, né? Não, ele ficou com a perna dura e até hoje sai secreção na perna dele, velho. Cara, a osteomielite, o tratamento dela é muito difícil, porque se você usa antibiótico, ele não penetra tão bem no osso, mesmo que você consiga matar a maioria das bactérias. Se ficar uma bactéria ali para trás, ela começa a replicar de novo e mantém a infecção. Então, é um diagnóstico chato, difícil e realmente complicado de tratar. Esse, por exemplo, não é um tratamento que a gente vai fazer, porque o paciente tem que ficar internado muito tempo, né? Mas das cirurgias ortopédicas, a gente consegue fazer a maior parte delas, tá? Desde as fraturas até as cirurgias eletivas, que é comum, por exemplo, romper o ligamento do joelho, lesão de manguito do ombro, lesões, síndrome do túnel do carpo, né? Esse tipo de cirurgia que é mais comum. A maioria você consegue ter alta em 24 horas. Tá? É possível a gente fazer lá tranquilamente. Inclusive, a ortopedia operando num ambiente de hospital dia, a chance de desenvolver uma osteomielite é muito menor, justamente por isso. Porque ele não é um ambiente onde ele vai estar exposto a bactérias resistentes. Esse é um dos problemas de você ter uma fratura, ir para um hospital comum, ficar muito tempo lá esperando uma cirurgia. A chance de acontecer essa evolução negativa é maior e vai para todos os outros tipos de cirurgia. É mais difícil, o mais desafiador, você fazer um hospital dia ou um hospital normal? Um hospital dia. É mais desafiador, né? É. Tanto para abrir quanto para poder resolver o problema? A gente tem que ter no hospital dia uma tecnologia, um instrumental, tudo que a gente consiga resolver num tempo menor com mais eficácia. Essa é a dificuldade. A gente teve que colocar, por exemplo, todos os nossos leitos lá são monitorizados. Não tem monitor em todos os leitos. A maioria dos hospitais não é assim, né? Então essa característica que a gente teve que ter, onde vai ter um técnico de enfermagem com menos pacientes, eles vão ter uma assistência mais de perto, para que a gente tenha certeza de que ele vai ser bem olhado, bem atendido, para que ele possa ter alta em 24 horas, na maioria das vezes. Ainda sobre 24 horas, vocês precisam fazer alguns exames. Vocês fazem lá a maioria dos exames para poder otimizar esse tempo? Ou algumas coisas vocês ainda precisam fazer fora? Da parceria boa de imagem, por exemplo. Algumas coisas a gente faz fora. Por exemplo, a gente está no nosso prédio lá, em frente tem a CDI, né? Que faz radiografia, tomografia, ressonância. Então, essa parte de imagem mesmo, a gente fez uma parceria com a CDI. Não fazia nem sentido a gente ter os mesmos exames, né? Tem em frente. Fizemos uma parceria também com os laboratórios da cidade. Né? Chamamos todos os laboratórios para conversar. Laboratórios que quiseram participar conosco. O laboratório do Vale, São Lucas e a Diagnóstico. Eles também vão a gente tem uma parceria com eles, né? Eles vão dividir o mês, cada um vai, se eu não me engano, uma semana. Vão girando. Então tem essa parceria desses exames que a gente precisa, né? E a maioria, e as outras a gente vai fazer lá muita coisa também. Além, nós temos ultrassom e de exame de propedêutico, a gente tem também endoscopia e colonoscopia. Que é interessante porque vai ser feito dentro de hospital, né? Com toda a estrutura. Principalmente a colonoscopia, que tem um risco bem maior do que... Eu não sei o que é uma colonoscopia. Ecocardiograma também, a gente vai fazer lá. Isso. Colonoscopia é uma endoscopia, só que por via baixa. Então, pelo furico. Pelo furico. Para avaliar o intestino, né? E a gente tem que lembrar que é um exame extremamente necessário, que é uma das... Câncer de colo retal, é um dos cânceres mais... de maior ocorrência, bem prevalente na população, que é extremamente... que a gente consegue prevenir muito fácil, fazendo o exame de colonoscopia. É o agravo que a Preta Gil está passando por ele, o fato de não ter feito exame de colonoscopia. Todos nós temos que fazer esse exame. É como se fosse um de rotina, assim, deixa eu ver aqui como é que tá. Sim, igual a gente... Não precisa sentir nada. Não é para sentir nada. Ao contrário, precisa fazer para você ter certeza que não tem e você pegar uma lesão no início. E a gente, inclusive, se pegar no início, não faz cirurgia não. Você consegue pela própria coluna fazer... Você tem a colonoscopia diagnóstica e a colonoscopia terapêutica. Dependendo do tamanho das lesões dos pólipos, a ressecção é feita por via endoscópica. Você vai de manhã e vai embora 4, 5 horas da tarde. A maioria das pessoas que resolvem empreender, elas empreendem por alguma dor, né? Vocês sentem também que o sistema público, por mais bem intencionado que seja, ele não resolve muito bem os nossos problemas aqui? Ou vocês têm experiência, é igual em Belo Horizonte, por exemplo? Engraçado isso que você falou, a maioria das pessoas que empreendem por uma dor não sabia.
É O camarada, ele inventou uma ferramenta porque ele queria fazer alguma coisa e não tinha ferramenta pronta. Aí ele fez a ferramenta, um suporte, ele precisava daquele suporte. Então foi por isso. Então eu gostei. Você sabe que eu nunca tinha na minha Caiu vida. a ficha aí agora. Caiu a ficha do que você falou, porque assim, eu sempre quis estudar e ter uma profissão e trabalhar. Eu não tinha essa veia, não tinha, de medrosa, eu não tinha, sabe? Da onde surgiu? As pessoas me perguntam, da onde surgiu? Então foi por isso, foi por essa dor aí, essa falta de. Não é possível que você não consegue fazer o básico aqui. Isso nunca foi lá de Araçuaí para cá nesse tempo todo. Eu não aceitei isso. Eu não aceitei. Vocês acham que é o sistema público que ele ainda está fraco ou aqui na região ele é menos aparado? O sistema público, para mim, é fraco e na região aqui ele ainda tem um delay As ainda duas coisas, grande. com certeza. É. Cara, Vocês acham, se tivesse algum representante, deputados, senadores aqui da região, isso poderia mudar? sem dúvida, cara. Poderia ajudar Ia muito. demais. Eu acho que Demais. falta isso. A gente tem pouca representatividade, Não né? tem. Então acho que isso aí seria Precisa. essencial, sem dúvida. Então o camarada, ele sentiu alguma coisa. Ah, não vou no Deraldo não, vou lá no Hospital Pleno. Como é que funciona isso? Vocês vão atender público, privado, vão atender Vem? convênio? Como é que funciona? Nós vamos ter a porta aberta do ponto de vista de você passar mal e ir até lá. Este atendimento vai ser particular e convênio. E também os atendimentos agendados. Por exemplo, você tem uma necessidade de fazer uma cirurgia ortopédica de ombro, a necessidade de fazer um atendimento ginecológico. Esses atendimentos eletivos, a gente pretende ter ele aberto ao SUS. Por que o outro não? O de porta aberta não? Porque o de porta aberta não, a legislação não nos permite, porque você tem que ser um hospital público ou filantrópico, certo? Para você ter um pronto-socorro que atenda ao SUS, a legislação é uma. Agora, todos os outros procedimentos que o pleno possa fazer, exames, cirurgias, consultas eletivas, todos podem ser via SUS através de parceria público-privada. Deixa o doutor Rafael explicar como é que a gente pretende fazer isso. Quando a gente desenhou, a gente já pensou desde o início em atender todo mundo. Não é demagogia não, mas a gente pensou nisso desde o início. E para isso a gente pensou em atender 30% de SUS, 30% de convênio, 30% de particular, né, e os outros 10% variando dentro disso aí. E a gente já buscou aí parceria com os consórcios, né? Sim. E também diretamente com as prefeituras. O consórcio nosso aqui hoje é o Simbage? Cara, a homenagem acho que está nos dois, tanto no Simbage quanto no Cisral, né? Da nossa região são os dois consórcios que tem de saúde. O Simbage tem outras finalidades, né? Que é um multifinalitário, e o Cisral atualmente é só da saúde mesmo. Mas a homenagem está nos dois. Então, seu camarada, pronto-socorro não é o caso de lá. Não, Não. do SUS não. Quem são os seus clientes potenciais lá? Camarada, o que vai ser assim, o foco lá? Ortopedia, com certeza. Tem alguns serviços que a gente já tem, um serviço meio completo, assim. Ortopedia, claro. Urologia. Urologia, a gente tem bons urologistas aqui na região, né? Dr. Sinatra, o Dr. Flávio, que mora aqui na cidade. E tinha algumas coisas que eles não faziam aqui, principalmente por conta de material, sabe? Ou porque o material tem um custo muito alto, ou pela logística do material chegar aqui complicava também. E tá vendo um urologista que é meu tio, convidei ele para nos ajudar, que é um cara mais experiente, já aposentou pela Unimed de Belo Horizonte, e tá vindo e tem esse material todo, sabe? Então a gente quer, esse é um serviço também que a gente quer fazer de ponta a ponta. Por exemplo, cálculo renal, né? Uma pedra nos rins que tem uma dor intensa, uma dor incapacitante. Dependendo de onde essa pedra está localizada e do tamanho dessa pedra, você tem que fazer uma cirurgia para tirar. Aqui a gente consegue fazer quando essa pedra está mais embaixo, quase chegando na bexiga. Quando ela está mais alta, a gente não conseguia fazer aqui. Então tinha que procurar atendimento fora. Isso é uma coisa que a gente vai começar a fazer, sabe? Que aí esse é um serviço que a gente quer ter ele de ponta a ponta. Tanto dos exames, do tratamento todo, para resolver 100%. Cirurgias. Cirurgias... Vamos falar de um outro serviço que a gente vai ter também bem completo, que é o serviço de endoscopia. Eu estava falando, você endoscopia e colonoscopia. Endoscopia, colonoscopia, que tanto diagnóstica quanto terapêutica, como eu te disse.
a diagnóstica de pessoas que não estão sentindo ainda não estão tendo nenhum sintoma, mas que tem que fazer, porque a gente já conhece que são alterações prevalentes na população, então precisa fazer exame preventivo. E nesses exames, se forem detectados lesões tumorais, lesões ulcerosas, a gente vai conseguir fazer o tratamento endoscópico, que também estamos trazendo para cá, na verdade, 2 profissionais. Um, o doutor Cristiano, que já trabalhou aqui na região, cirurgião geral, foi embora para a cidade dele, está retornando para poder trabalhar no pleno. E outro é o doutor Felipe Amorim, filho da cidade também, foi para Belo Horizonte, fez medicina, fez cirurgia geral, fez cirurgia do trauma e se especializou ainda na endoscopia digestiva e está lá em Belo Horizonte trabalhando em grandes hospitais como Vila da Serra, o Hospital Regional de Betim, e vontade de voltar aqui para a terra dele, ele vai retornar, na verdade ele é parceiro nosso no serviço de endoscopia, ele é sócio lá da parte de endoscopia e ele está trazendo aqui para o Vale de Jequitinhonha até uma inovação. Existe um exame chamado CPRE. Essa CPRE é quando a gente tem que tirar um cálculo, o doutor Rafael estava falando do cálculo nas vias urinárias ali no rim, mas também existe um cálculo muito, não é frequente demais, mas para quem sofre, quem trabalha com isso, acontece com uma certa frequência e é muito difícil de resolver. É um cálculozinho que obstrui a saída da bile, da vesícula para o intestino, e isso mata. E aqui na região nós não temos nem teoflotone que faça. E o doutor Felipe está vindo para cá com a intenção de implantar esse serviço. E só é possível porque no pleno a gente comprou o equipamento que tem essa possibilidade de fazer. E a gente tem até a perspectiva, se ele trazendo mesmo esse serviço para cá, da gente receber receber referência de cidades maiores, como, por exemplo, nós não temos como mandar teoflotone não nos atende, mas é possível que Almenara passe a atender teoflotone num caso desse, por exemplo. Que massa, hein? Quando a gente esteve lá falando com eles no início nem acreditaram que a gente ia ter esse serviço aqui, não. Não, mas vocês vão colocar a CPRE lá, é caro, é difícil. Não, quem que vai fazer? Tem um profissional que não faz, mas na verdade a maioria das coisas que precisa a gente já tem. E eles brincaram lá, então a gente, em vez de caminhar para Belo Horizonte, para Valadares, Belo Horizonte, a gente vai caminhar para Almenara. Tomara, né? A gente só precisa melhorar essas estradas aí para o pessoal poder vir com mais tranquilidade. Verdade. Isso é uma limitação grande para nós, com certeza. Muito. Isso é uma limitação para a melhoria da saúde aqui na região, viu? Outra coisa. Eu não entendi exatamente como é que é. Vocês vão ter a consulta lá, o camarada normalmente ele marcava em outro lugar e ele pode marcar lá uma consulta lá de urologista, por exemplo. Sim. Aí vai estar lá o médico atendendo, o urologista, falou, opa, aqui agora é caso de cirurgia. Aí já resolve lá tudo também. Sim, mas você falou quais são nossos clientes, né? Além do paciente nos procurar por demanda espontânea ou porque vai marcar uma consulta, os colegas médicos também são nossos clientes. Uhum. Porque procura um colega, você citou aí, né? Seu amigo Lucas, só o nosso amigo. Sim. Então procura o Lucas. Um caso de otorrino. Se ele quiser agendar esse caso lá, o próprio colega médico pode agendar. Né? Doutor Flávio, doutor Sinatra, que são nossos parceiros. Então, eles podem agendar um caso para operar lá no hospital. Então, esses casos cirúrgicos, o próprio médico pode levar o caso para lá. Entendi. Né? Então, não só o paciente por demanda espontânea. E não é só cirúrgico, não. Por exemplo, conversando com a doutora Patrícia, que é a nossa pediatra, né, maravilhosa que nós temos aqui na cidade. Ela já perguntou pra gente, ela tem lá os clientes, os menininhos dela, estão desidratados, estão passando mal, vai até o consultório, ela oferece a consulta, mas para onde que ela pode mandar o menininho que está precisando fazer nebulização, pegar uma veia para fazer uma hidratação, fazer ali o antibiótico? Ela pode atender lá no consultório dela e falar assim, olha, eu estou mandando o meu paciente aí aos meus cuidados, aí o clínico geral que está lá recebe, os enfermeiros recebem, faz o que ela está pedindo, ela passa e vai acompanhando. Igual se ela tivesse mandado para o Hospital Heraldo Guimarães. Quer dizer, o pleno vai ser uma porta para os colegas médicos mandarem os seus pacientes aos cuidados deles ou, se quiser, aos cuidados da nossa equipe. Você estava falando de PPP, né? Parceria público-privada. Sim. A gente vai ter aqui na Almenara? Você já conseguiu com a prefeitura? Então, ou com outras prefeituras? Já tem uma conversa bem adiantada com mais de uma prefeitura e também com os consórcios. Então, acredito que sim. Na verdade, a gente estava esperando documentação, a gente já cadastrou em algumas coisas, né? Essa semana está sendo corrido pra caramba, que a gente correndo atrás de muitas coisas ao mesmo tempo, mas saiu nossos alvarás, tanto a vigilância sanitária quanto o funcionamento. Então, essa era uma documentação essencial para a gente dar os próximos passos desses credenciamentos, né?
dessas parcerias, mas já tem sim uma conversa adiantada de vários serviços, né? Ortopedia, com certeza, é o carro-chefe desse tipo de serviço aí que a gente tem conversado, mas dos outros serviços também a gente já adiantou bem. E vamos operar lá esses casos do SUS aí. Hoje vocês têm suporte lá para atender, ter quantas pessoas internadas simultaneamente? Simultaneamente, nós temos capacidade de termos ali umas 12 pessoas internadas simultaneamente. E cirurgia? A capacidade, você tem uma ideia, nosso bloco cirúrgico é do tamanho do bloco cirúrgico do Hospital Deraldo Guimarães. Então, a capacidade de rodar cirurgias aqui, lá nossa é a mesma do Deraldo. É a mesma, Aqui mesmo top. espaço do bloco cirúrgico, é o mesmo. A recuperação anestésica nossa é maior, né, porque o nosso objetivo é justamente rodar a cirurgia e a gente tem que ter, como eu te disse, a nossa, para ser um hospital-dia, você não pode ter morosidade, então você tem que prever tudo. Então, os procedimentos, eles são feitos com uma tecnologia mais avançada, que são menos invasivos. Então, eu não te corto, né? Eu uso um anestésico que vai ser menor. Então, eu faço uma agressão, que a gente estava falando de dor no início, é uma cirurgia com menor agressão, com equipamentos que me permitem isso, com medicamentos que permitem também. Então, provavelmente, você entra, na maioria das vezes, em 95% das vezes, vai ser possível o paciente chegar de manhã, ir embora no final do dia, ou fazer no final da noite e ir embora no outro dia. Tem até uma cirurgia, eu quero que o Dr. Rafael fale, que eu acho que eu mesma, quando eu estava em Belo Horizonte, não tive oportunidade, que é a tal da fratura de fêmur. Eu ainda, quando fiz residência, já via o tratamento de fratura de fêmur mais agressivo, aberto. Então, isso. E eu ficava com medo. O Dr. Rafael chegou falando assim, nós vamos fazer fêmur. E eu falei assim, não, aqui não tem jeito não. Como é que eu vou esses vozinhos e tal? Não, vai fazer assim. Eu falei, não é possível. Mas pronto, ele foi. Com medo, sangra muito? Sangra muito, cadê reserva de sangue? Isso, ficava, né? Na minha experiência. Aí você vê que o que são 10 anos, né? Eu já estava achando no delay, e vem ele 10 anos depois e me apresenta a forma nova que faz a cirurgia, né? Fala aí, eu acho incrível isso. Porque, assim, em alguns lugares ainda fazem, eu tenho poucas indicações de você fazer essa cirurgia aberta mesmo, colocar placa, fazer uma incisão fazer grande. 2 vezes. Mas aí, hoje a maioria dessas cirurgias são por haste. Então, são cirurgias minimamente invasivas, você faz acessos menores, o tempo cirúrgico é muito menor, com materiais mais, né, avançados. Então, propicia que você faça a cirurgia bem mais rápido, o paciente sangra menos, volta a andar no dia seguinte na maioria dos casos. Eu acho isso incrível. Melhora muito o prognóstico, a gente chama de prognóstico, é o que vai acontecer com esse paciente no futuro. Os vozinhos, olha, fratura de fêmur em idoso era sentença de morte. Ou naquele contexto dos primeiros 30 dias, ou no contexto do primeiro ano, segundo ano. Porque faziam a cirurgia, acabavam que não melhoravam, ficavam acamados e evoluíam para óbito. Hoje a coisa mudou, que eu estou impressionada. Mas realmente a cirurgia num dia, no outro eles ainda insistem. Eu vou te dizer que a gente ainda fica com medo. Algumas vezes eles fizeram a cirurgia, foi para UTI e falou, é para ficar de pé. A gente olhava assim, mas pode ficar de pé? É para ficar de pé. É para isso que opera, para andar, para sair da cama. E precisa sair para não ter trombose, é para ficar de pé, para ir embora. Atrofiar, né? E para não ficar no hospital, para não ficar infectado. Aí o idoso fica parado, cara, aí vem as outras complicações. Vocês falaram que vão ter lá aquelas cirurgias via câmera e tal. Já é por vídeo cirurgia. Aqui no Deraldo já faz? Aqui, teve uma época que fez bastante, agora voltou a fazer, mas faz com uma quantidade bem menor. E lá vocês vão... Na verdade, a gente tem que fazer assim, no Hospital Dia, a gente tem que fazer só por vídeo, porque para permitir essa entrada e essa saída com... Porque a recuperação depois da cirurgia por vídeo é mais rápida, né? Faz de manhã, vai embora de tarde. Então a gente precisa disso para conseguir fazer no Hospital Dia. Parte de estética, vocês vão mexer lá também? Esperamos que sim, estamos fazendo contato. Essa é a segunda pergunta que nós fazem sempre. Sempre. A primeira é a maternidade. A primeira é obstetrícia. Oba! E aí, vai ter, bora primeiro a de maternidade, que eu quero saber primeiro. Não. Não, parto não vai acontecer lá. Não. Pelo mesmo motivo, não porque a gente não tenha a capacidade, porque seria, tecnicamente, a gente tem todo o suporte para fazer. Mas da mesma forma que eu disse para você que a característica da legislação para ponto-socorro é para a maternidade. Ela tem que ter a característica própria. Ou seria o seguinte, eu não poderia usar aquele mesmo ambiente para a maternidade. Eu teria que ter um outro separado, porque a maternidade
por questão de acompanhante diferente, o bebê é diferente, infecção diferente. Então, a legislação não permite esse compartilhamento de clínica geral e cirurgia geral com maternidade. E a parte de estética? Então, a parte de estética, todo mundo pergunta também. A gente conversou com alguns cirurgiões plásticos, alguns nos procuraram, outros a gente procurou porque sabia da qualidade, e parece que já está me engatilhado aí, pelo menos 2 parcerias de começar a ter cirurgia de cirurgia plástica aqui. Ó, isso é massa, hein? Então, Eu vou lá tirar meu ginecomastia. Eu sei que você já deve fazer lá, não já? Fácil demais, tranquilo, tranquilo. Muito tranquilo. Unimed, vocês vão atender? Outros convênios? Quais? Pretensão de atender todo, como o doutor Rafael colocou aqui, quando a gente idealizou o pleno, que veio de fora para dentro, que veio com essa angústia, agora você acabou de eu entendi o porquê, foi a angústia que nos fez pensar no pleno, a gente nunca imaginou isso, veio de fora para dentro e veio de fora, então foi a angústia que nos fez pensar no pleno. A gente justamente ter o braço do pleno, a gente faz questão de conseguir fazer uma gestão onde que a gente tenha o SUS, através da parceria público-privada, e também atender os convênios. É uma demanda da população, é um sofrimento que a gente vê aqui. A pessoa tem o convênio e não consegue fazer uso desse convênio. E isso é angustiante, porque ela já gasta com aquele dinheiro, né? E na hora que ela precisa, ela fica perdida. Vou dizer para você que a gente vai ter a capacidade de atender toda a demanda do convênio? Às vezes não. Por quê? Ao invés de eu escolher um convênio e atender ele todo, a gente quer dividir. Então, assim, eu quero atender Unimed, quero atender CEMIG, Copasa, IPSENG. Então, eu sei que a demanda é muito grande. Então, a gente vai ter que pegar os nossos 30% e encaixar ali convênio. Mas a gente não quer deixar ninguém de fora. Eu não quero eleger só a Unimed ou eleger só o Saúde Bradesco. Eu quero pegar essa capacidade que eu tenho de atender convênio e dividir entre todos. Mas a Unimed é um que está bem avançado, porque eles já nos visitaram. A gente foi lá apresentar também o projeto para eles. E a gente vai ter... Eles virão agora na inauguração também. Então é um convênio que já está bem adiantado a conversa com eles. Falando em inauguração, temos data já? Agora, sábado, dia 17. Que horas? Então, a gente vai fazer Coffee break? uma abertura lá, né, para as autoridades, cortar a faixa, fazer um evento lá amanhã, e a partir de 12:30 nós vamos abrir para toda a população conhecer. Então, 12:30 está todo mundo convidado, o pleno vai estar de portas abertas, a gente vai ter uma equipe lá dentro explicando tudo, o funcionamento, o que a gente oferece, quais equipamentos que tem lá, quais são os nossos diferenciais. Então, 12:30 está todo mundo convidado a partir desse horário para conhecer o pleno. E vão entrar lá dentro. Na verdade, eu acho que é uma visita interessante, que não é para ir no pleno lá de fora, e ver uma propaganda que a gente faz, não. É entrar, a gente vai fazer as equipes, vai subir, vai entrar dentro da sala cirúrgica, vai ver a lavanderia, vai ver o digital gerador, vai ter a esterilização, vai ter a oportunidade de participar o que é. Então, assim, não na verdade, a parte da inauguração para a população que é o diferencial. A autoridade vai estar ali cortando a faixa, participou do evento ali comemorativo, mas a forma de apresentar para a população que é o especial. A gente vai recebê-los lá dentro, vai estar guiado com uma pessoa explicando, cantinho por cantinho, para que domingo, depois que todo mundo entrou, né, vai ter que fazer a limpeza, porque ali é uma área que tem que estar com a asepsia correta. No domingo a gente limpa tudo para poder na segunda trabalhar, mas a população vai ter a oportunidade de conhecer um hospital por dentro, os bastidores do hospital. Isso é interessante. Um bloco cirúrgico, por exemplo, eu não faço a mínima ideia como é que é. Eu já vi na televisão, não sei se deve ser igual. Pois é, a gente idealizou isso justamente por isso, porque é educativo. É educativo. Não é interessante? A mesa ortopédica lá, o pessoal acha que é para tortura. Que é para fazer as trações, né? A mesa ortopédica é muito doida. Um aparelho de anestesia, esse aparelho que eu estou te dizendo que é o que vai fazer o aparelho de endoscopia, é tudo, a lavanderia, como é que é. Eu acho que é uma coisa interessante de conhecer. Falando em como é que é, qual foi o caso assim, mais estranho que você já atendeu até hoje? Olha, foi no João 23, uma criança de 2 anos e meio. Tem lá a comunidade do Cafezal. Ela caiu da janela do barraco que ela morava. E aí o
muro, esses muros que não estão acabados, o ferro da fundação para cima, Uhum. ela caiu da janela, era para ter morrido, não morreu. O ferro entrou na lateral do olho dela e saiu na cabeça do outro lado. Ela ficou dependurada pela cabeça, presa. O bombeiro, quando Vira a chegou, câmera aqui pra mim. Eu tô aqui tenso aqui. ela caiu justamente assim, entrou aqui, saiu aqui. Ela ficou presa só por isso. O bombeiro, quando chegou lá para tirar, ele não puxou, óbvio que ele cortou o ferro. Ela chegou no João 23 de lado, porque ela não podia ficar deitada, né? De lado, com aquele ferro, tanto para cá quanto para cá. Foi um desespero. A menina já nem chorava, acho que nessa situação a natureza, Deus faz uma analgesia, um bebezinho tampado, 2 anos e meio. Foi aquela coisa, como tira isso daí? Como se faz? E aí foi chegar neurocirurgião, pediatra, tá, e pronto. Até para anestesiar a criança foi inusitado. Por quê? A gente não conseguia colocar ela deitadinha, porque o ferro não deixava. Aí a gente colocou uma maca do lado da outra e o ferro no meio, para ela deitar, a gente entubar. E no final das contas ficou o quê? A única coisa que a gente pode fazer é puxar o ferro, se o neurocirurgião, e rezar. Porque não tinha como, se sangrar para dentro, não tinha como abrir. Cauterizar, não tinha não, porque tinha que rachar a cabeça da menina e a própria cirurgia ia machucar, né? Ia matar ela. Pronto, puxou, ficou todo mundo na expectativa. E aí? E foi tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Esperou meia hora. Sinal vital. Tudo legal, não sangrou, diminuímos ali a anestesia, ela reagiu. E aí ficou tudo tranquilo. Aí o que faz então? Agora chama o oftalmo para poder reconstruir o canal lacrimal. O oftalmologista fez uma cirurgia, chegou no oftalmo todo lindo, reconstruiu o canal lacrimal, estubou a menina e a menina, graças a Deus, ficou internada mais 7 dias por questão de acompanhamento e antibiótico, porque esse ferro era enferrujar, e a menina salvou. Aí isso para mim foi uma coisa do outro mundo. Eu acho que cada pessoa nasceu para alguma coisa mesmo, Não é que eu não dava conta de mundo. presenciar isso, não. Na hora você não consegue nem imaginar. Você fica assim, mas foi uma equipe, foi o João 23 inteiro, e agora, porque aí deu certo. Mas isso de presenciar, tem hora que chega algumas, né, na ortopedia chega muitas lesões graves, que visualmente não são bacanas, e eu falo que tu não vai, como é que você dá conta, Eu falei, não, no início eu também não acho aquilo bonito, não é satisfatório, mas depois que você põe um campo cirúrgico, isola, pinta a perna e começa a cirurgia... É o foco. Que deixa de parecer um ser humano. Exato, aí você foca no que você tem que fazer e aquilo não incomoda tanto, não. O que é mais, assim de fazer, né? Que é mexer com vivo ou com morto. Você também é Medmur, né? Isso, sou legista também. Mexe de novo. Então, a parte da necrópsia, da medicina legal, eu acho muito interessante, porque é investigativo, né? Então, meu companheiro aqui, que é Lázaro, né, da funerária Teófilo Otoni, que nos auxilia em todas as necrópsias. Então, a gente fica tentando entender o que está acontecendo, fica tentando descobrir o que aconteceu, e isso é a parte interessante. Mas essa parte da medicina legal é bacana. Mas quando você pega aqueles, já tá decomposto, ou toma um tiro na cara, ou não sei o quê, como é que é isso, velho? Então, de vez em quando acontece. De vez em quando Bom, acontece. não é, né? E aí, esses realmente não são mais difíceis um pouquinho, mas a maior dificuldade é porque a gente não tem uma estrutura legal aqui também. Né? A estrutura do Estado, do ML, aqui a gente faz as necrópsias na funerária, porque não tem uma estrutura própria do Estado. Né? Então, esses casos, quando está em decomposição, a gente não consegue fazer lá. E a gente faz no cemitério. Então, não é muito agradável mesmo, não, porque não tem uma estrutura, né? Cara, literalmente a gente faz no chão. E aí, essas são as piores. Lázaro, o pessoal fala que ele tá mexendo com o morto, comendo um sanduíche, e abre ali, e mete a mão e cumprimenta a gente com a mão de morto. Nem tanto. O pessoal fala que eu falo, Lázaro, pelo amor de Deus, você lavou a mão, Lázaro? Não, nem tanto. Mas porque eu acho que vai ficando normal. Mas a visão do cadáver, né? A relação com a morte vai ficando mais natural mesmo, não tem jeito, né? Você começa a ver mais cadáver, mais morto e morto de várias formas, e fica natural. E o aprendizado que eu tiro disso é que morrer é muito fácil. Morrer é fácil demais. Morrer é muito fácil. Então a gente vê pessoas morrendo de várias formas. Esqueço dessas chumbeiras, né? Chumbinho pequeno, cara. O cara tomou um tiro de chumbeira. Só que um tiro passou, o tórax foi lá no coração, causou hemorragia ali, que a gente chama de tamponamento cardíaco, sangue em volta do coração. Então, um chumbinho matou um cara.
Qual foi a morte assim mais besta que você já viu, fora essa? Falou, morreu disso, não acredito. Que amador. Cara, teve um levista na região que trabalhava em Pedra Azul que faleceu engasgado. O cara era legista, foi engasgado com um pedaço de carne. Nossa senhora. Os de engasgo, quando a pessoa engasga, que são as engasga é uma piores. coisa ruim. Criança também já vi engasgando com leite, cara. Minha primeira quase morri na vida foi engasgado. Eu tinha mania de comer colherada de açúcar. Eu ia lá dentro da cozinha, pop, aí eu engoli, não passou. Aí eu fiquei daquele... Aí nunca mais eu comi açúcar. O açúcar, pelo menos, ele vai dissolvendo aos pouquinhos ali, dá tempo pra você respirar de novo. Voltando pro hospital aqui, qual foram os maiores desafios que vocês encontraram até hoje para poder realizar esses sonhos seus? Cara, eu acho que o maior desafio foi o burocrático. Quem mexeu mais com essa parte da burocracia foi Poliana desde o início, porque inicialmente o projeto, cara, o projeto arquitetônico tem todos os detalhes de hospital, é muito diferente de qualquer outro tipo de construção, né? Então tem umas regras muito rígidas de área, de recuo, de tamanho do espaço, em cada coisa, de tamanho de porta, abertura, onde que tem que ter pia, onde que não tem que ter. E nisso o Júnior, que é marido da Poliana, que é nosso sócio também, engenheiro, foi ele que fez o projeto. Então os dois, desde o início, correram atrás de cada um desses detalhes. E só no projeto nós ficamos quase 2 anos. Uai, tem quanto tempo que vocês decidiram abrir o hospital até hoje? Quase 6 anos. Quase 6 anos. Que De trampo, hein, velho? construção teve quase 5 agora. Que trampo, hein, velho? E a burocracia, a da vigilância sanitária, acaba que depois que passa, você vê que tem lógica, sabe? Porque você não pensaria em detalhes que eles exigiram que precisa ter pela segurança que elas levam no final de resultado. Agora, a burocracia para empreender, essa aí que você falou, é a mais difícil. Você conseguir ter acesso ao empréstimo bancário, a liberação de documentos burocráticos mesmo. E a gente não está acostumado. O Júnior, o Olinto Júnior, que é o engenheiro, que é meu marido dos sócios, ele passou pela maior parte dessas dificuldades. Porque ele foi desde ali da vigilância sanitária, que é burocrático, mas que eu acho que no final das contas você tem o ganho da segurança. Se você segue aquele caminho, é um bom caminho. E aí vai de outros projetos, né? A questão de conseguir a CEMIG com o padrão que vai te atender, aí é um tempo, né? A questão de lixo, né? Você aqui para fazer um empreendimento desse, você tem que ter uma empresa que faz a coleta de lixo de forma correta, porque lixo hospitalar, e aí você vê que a cidade já tem hospital, já tem outras clínicas que funcionam do jeito que está, mas a gente não conseguiu, a gente teve que contratar uma empresa que leva o nosso lixo vai viajar. Nosso lixo vai viajar não sei quantos quilômetros. Para onde que ele vai mesmo? O centro dele, do estado, é em Contagem. Nossa. Mas ele é cremado de uma câmara específica lá. Nossa, eu não esqueci agora. Não sei se é Itajubá. Eu só sei que é para depois de Contagem. Pra você ter ideia. Eles vêm buscar. Eles centralizam em Contagem e depois mandam para outro lugar. O lixo nosso vai passar por. Você imagina o custo disso, né? Quer dizer, a região inteira tem hospital, mas o nosso hospital é particular. O particular é diferente. Então, para você fazer particular, você tem que seguir todas as regras. Então, você imagina o preço do meu lixo. Eu tirar o lixo daqui, senão eu não consigo abrir. Eu fico muito feliz que vocês resolveram enfrentar essa demanda aí para poder trazer algo de qualidade aqui para a gente, trazer algo que tem em Belo Horizonte ou nos grandes centros para mais perto aqui da gente e a gente não precisar ir tão longe para poder resolver nossos problemas. Muito obrigado mesmo. Isso aí, bom demais. Vocês querem mandar algum recado aí pro pessoal de Almenara e de região? O pessoal entra em contato com vocês para saber como é que atende, como é que marca. Quais são os seus canais de comunicação hoje? Os canais de comunicação a gente vai colocar, a gente já tem ali, né, as redes sociais e a gente vai começar a rádio, a gente vai começar a divulgar justamente agora a partir de segunda-feira, telefone, agenda, forma de atendimento, forma de agendamento, porque só agora a gente conseguiu fazer esse cronograma de forma a atender mesmo o Instagram de vocês. Pleno Hospital Dia. Pleno Hospital Dia. Isso. Pleno Hospital Dia. No Instagram tem tudo lá.
Quer mandar mais algum recado? Não, Otávio, só queria te agradecer pelo Oh, espaço. As Dá portas estão parabéns abertas aí. aqui, parabéns. Adorei. Emma. Muito obrigada. Que seja um Viu? sucesso. Pra E nós. Que agradeço demais. ampliem, que tragam mais pessoas para poder investir aqui e agregar para a nossa cidade, para nossa Isso aí. região. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigadão.